O que seria a redenção? Permita-me tentar, de uma forma resumida, esclarecer o que seria a redenção. No princípio, no relato de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 a seguir, está escrito que Deus criou os céus e a terra e tudo quanto nela há. E isto aconteceu em 5 dias. No 6º dia, Deus criou o homem do pó da terra, e este homem se chama Adão. E Deus atribuiu a Adão algumas tarefas, e uma das tais foi nomear os animais do campo. Adão assim as cumpriu, e ele descansou, ou seja, dormiu. E durante este sono, a Bíblia diz que Deus removeu um pedaço da costela de Adão e criou uma mulher por nome de Eva. E este casal, por nome de Adão e Eva, eles transgrediram um decreto que Deus havia atribuído a eles para que eles permanecessem cumprindo dentro do jardim que estava no Éden. E após a transgressão, eles são convidados a se retirar do jardim que estava dentro do Éden. E Adão e Eva geraram a 2 filhos, um se chamava Caim e o outro se chamava Abel. Ambos decidiram ofertar a Deus, porém Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Agora Caim decidiu matar Abel. Após a morte, ele vai fugir e correr para o norte, que está fora do jardim do Éden. Só que em Gênesis capítulo de número 5, está escrito que Adão e Eva geraram filhos e filhas. E um dos filhos que eles geraram se chama Sete. Sete gerou a Enos, Enos gerou a Cainã, Cainã gerou a Malaléu. Malaléu gerou a Jarebe, Jarebe gerou a Enoque, Enoque gerou a Matusalém. Matusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé. Noé gerou a 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E através da descendência de Sem, nós chegamos na casa dos patriarcas. E quem foi o primeiro? Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó e Jacó gerou a José. E nos dias de José nós iremos conhecer o hebreu, que foi escravo, mas também foi governador de todo o império do Egito. Porém, nos dias de José governando o Egito, houve prosperidade, mas houve perseguição. Após a morte de José, o povo hebreu se torna uma vez mais escravo do povo egípcio. Porém, agora Deus vai levantar um homem por nome de Moisés, e Moisés se tornou o libertador de Israel. Moisés fica incumbido de conduzir este povo até a terra por nome de Canaã, a terra que mana leite e mana mel, a terra da promessa. Porém, Moisés morre. E quem dá continuidade e sequência à tarefa de conduzir o povo até a terra prometida é o sucessor de Moisés, um capitão por nome de Josué. Josué conduz o povo até a terra de Canaã. Após isso, ele vai morrer com 120 anos. E após a morte do capitão Josué, Israel entra numa lacuna chamada juizado. É quando Israel não tem um líder fixo, mas quando alguém se levanta para liderar a Israel, alguém aponta e diz: eis ali um libertador. E aí nasce o livro de Juízes, biblicamente falando, que é uma história de mais de 600 anos. O primeiro juiz de Israel se chama Otiniel e o último se chama Samuel. E nos dias de Samuel, Israel vai sair de um período teocrático e vai assumir um período chamado monarca governamental, onde Israel decidiu, optou, escolheu ser administrado por um rei humano. O primeiro rei de Israel se chama Saul. O segundo rei de Israel foi o filho de Saul por nome de Esbibosete. O terceiro foi Davi. O quarto foi o filho de Davi por nome de Salomão. E após a morte de Salomão, quem assume o trono de Israel? Um dos seus filhos por nome de Roboão. E foi nos dias do filho de Salomão por nome de Roboão que Israel vai dividir o reinado em 2 porções. Israel agora vai ficar território do sul, com 2 tribos, a maior e menor, Benjamim e Judá.
e outras 10 tribos vão descer para o território do norte, mais precisamente na região de Samaria. E durante esta divisão de reinado é que Israel também vai ter a ascensão de ações proféticas, onde Deus vai possuir homens e mulheres em atos proféticos para orientar, corrigir, exortar, direcionar e conduzir o povo de Israel. Nasce grandes nomes como os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Nasce também uma linhagem de 12 profetas menores que vai de Oséias até Malaquias. E se cumpre agora sobre a vida de Israel a profecia de Jeremias, pois Israel agora vai se sujeitar a 70 anos em um cativeiro babilônico. Israel está aprisionada, vassala e cativa. Porém agora, durante esses 70 anos de sofrimento, e na sequência do encerramento desses 70 anos, Deus vai levantar um rei medopércio por nome de Ciro para ser o libertador de Israel. Tanto é que o Antigo Testamento ele encerra suas páginas tendo como ponderio de reinado o reinado da Pérsia. E agora o rei medo-persa Ciro é o responsável em devolver o povo de Israel para a sua terra natal chamada Jerusalém, ainda que em destroços, mas com a oportunidade e o privilégio de reconstruir. Porém, nenhum nome bíblico até então foi suficiente para cumprir todos os vereditos de Deus sobre a humanidade. Encerra-se aqui o período do Antigo Testamento. Porém, agora nós entramos em um período chamado silenciado, ou período intertestamentário, que separa o Antigo do Novo Testamento. Porém, de uma historicidade de suma importância, iremos conhecer o período grego-romano, o período dos Macabeus e também o início de um dos maiores impérios, que é o Império Romano. Tanto é que o Novo Testamento ele é inaugurado com o Império Romano, assumindo o ponderio de todas as regiões. E é nos dias do Novo Testamento e da inauguração do Império Romano que vai ter o nascimento dos nascimentos, pois a Bíblia informa que Jesus vai encarnar em nosso meio, conforme o relato evangelístico de João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio ele era o Verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Jesus tabernaculou em nosso meio, como a expressão grega sugere. Porém, Jesus vai nascer, crescer, e quando ele completa a idade de 30 anos, ele é batizado pelo seu primo João, aquele que batiza. E Jesus agora vai cumprir a sua comissão. São 3 anos e meio ensinando, pregando e curando. Porém, agora Jesus, ele vai se sujeitar ao sacrifício dos sacrifícios, a vírgula em toda e para toda a humanidade. Jesus agora se fez como maldito por amor a mim e por amor a você, conforme Gálatas capítulo 2. No dia 9 de abril, numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, Jesus está pregado no madeiro. Ele preenche aquela cruz. Porém, todavia, no domingo bem cedo, ele esvaziou o sepulcro, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Tanto é que a maior notícia de todos os tempos, ela saiu de um sepulcro vazio. Jesus não está lá. Ele é o primogênito dos ressurretos. E por que o primogênito? Porque ele é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. E aqui se cumpriu a redenção. Até porque a palavra redenção significa resgatar. Jesus é o único que cumpriu todas as comissões, todas as normas e todas as sugestões que Deus confiou sobre alguém. Jesus, ele é o único que veio e cumpriu tudo aquilo que Deus estabeleceu. Jesus, ele veio para te resgatar. Jesus é a redenção em pessoa, por amor a mim e por amor a você. Deus abençoe a todos.